Conectado. Bom dia, gente. Bem, como a Isabela já... Tô aqui com os fios, né? A Isabela já me apresentou, sou Vitor, sou professor de música, sou originalmente pianista, mas também toco alguns outros instrumentos, toco um pouco de violão, sou cantor. E de um tempo pra cá me aventurei na área da regência, então sou regente de coro e orquestra. E na Agência do Bem eu sou um dos coordenadores, né, junto com a Isabela e com a Luciana, que não pôde estar aqui hoje. Eu sou o coordenador mais pedagógico musical, vamos dizer assim. Eu sou formado em educação musical pela UFRJ. E, bem, eu ia pedir ali para a Isabela ir passando os slides para mim, que eu queria apresentar de forma muito rápida o que é a Agência do Bem e as escolas de música e cidadania, né? Como a Isabela falou, a Agência do Bem é uma ONG que trabalha com educação e cidadania, de forma geral. Tem diversos projetos, mas hoje o maior projeto que a gente tem são as escolas de música e cidadania. As escolas de música e cidadania têm como objetivo promover a educação musical e a formação cidadã, né? Eu estou aqui um pouquinho na sua frente, vou ficar mais para cá. E a formação cidadã. Então a gente não tem, na verdade, o nosso objetivo, né, falando de forma um pouco mais clara, é formar um cidadão através da música. Né? A música, ela serve como ferramenta para isso. A gente não tem o objetivo de formar músicos profissionais, é claro que a gente fala para todos os alunos, a gente dá ferramentas para, se vocês quiserem ser profissionais em algum dia, tudo isso, a gente tem ferramentas e a gente vai dar a melhor qualidade da educação musical para isso. Inclusive a gente tem alunos que hoje estão na faculdade de música ou que já estão formados em música. A gente tem inclusive os nossos estagiários, né? Eles são alunos da faculdade de música e são ex-alunos. Né? São dois estagiários que ficam aqui nos polos, um é o Renan, que faz produção fonográfica, vai se formar ano que vem já, e o outro é o Igor, que faz licenciatura em música no Conservatório Brasileiro de Música. A gente já teve a Sara, que também faz licenciatura em música, a gente tem mais um aluno que faz bacharelado em oboé na UFRJ, enfim, vários alunos que seguiram a área profissional, mas a gente também tem muitos que não seguiram, e isso não é o nosso objetivo, que todos os alunos sigam essa área profissional. Bem, a gente são 14 polos aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, que eu digo estado do Rio, porque a gente tem um polo fora do município. A gente tem um em Vargem Grande, que é o nosso primeiro polo. Um aqui na Cidade de Deus, que está funcionando agora aqui na igreja anglicana, Cristo Rei, né? Aqui pertinho aqui do lado. Um aqui na Cidade de Deus. Um em Vicente Carvalho, Santa Cruz, Rio Comprido, Riachuelo, Laranjeiras, no Rocha, Meier, Vila Cruzeiro, Jardim América, Vila de Cava, Senador Camará e São Cristóvão. Né? É muito polo, isso só no Rio, né? Porque a gente ainda tem mais 6, Isabela, passa aí mais uma. A gente tem 6 polos que funcionam em outros estados. Né? A gente tem 2 em São Paulo, um fica na capital, outro fica em Jaguariúna, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Outro fica em Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Brasília. São mais 6 polos em outros estados, né? Somando os nossos 20 polos da Escola de Música, em breve serão mais. Todos, né? Essa equipe de coordenação fiscaliza, coordena esses 20 polos, no caso eu, Isabela e Luciana, mais toda a estrutura da Agência do Bem, que fica aqui no Rio, e a gente também tem uma base em São Paulo, um escritório em São Paulo. Né? Isso tudo para oferecer aula de música e cidadania para todos os alunos. Resumindo rápido, como é que é a nossa estrutura de aula, né? A gente tem as aulas, nem todos os polos têm todas as aulas, né? Porque primeiro que a gente funciona de forma diferente em cada polo. A gente tem 2 polos que são 100% nossos, tudo que funciona é traçado pela gente, que é Cidade de Deus e Vargem Grande. Todos os outros polos, eles funcionam em parcerias, com instituições que já existem, e a gente implementa a escola de música lá. Então a gente coordena a parte musical, mas a gente tem toda uma estrutura que já existe, tudo isso. Então por isso que nem toda essa estrutura funciona em todos os polos. Vai depender muito do polo, vai depender da parceria, vai depender de tudo isso. A gente tem aulas dos instrumentos, que hoje na Agência do Bem, vou tentar lembrar aqui todos, a gente tem aula de violino, viola, violoncelo, trompete, trombone, esses são os que tem aqui na Cidade de Deus. Aí vou complementar mais, flauta, não, tem flauta doce também aqui, também é verdade. Flauta doce também tem aqui. Aí, coral, mas coral eu vou chegar daqui a pouco.
Aí a gente tem, pegando os outros polos, flauta transversa, clarineta, violão e percussão. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu acho que não, acho que é isso. Então as aulas de instrumento acontecem uma vez por semana. Esses instrumentos, nenhum aluno precisa ter o instrumento. Tem alunos até que às vezes juntam dinheiro e vão lá e compram o instrumento. Mas a nossa proposta é emprestar o instrumento. Então, independente desses 20 polos, nesses mais de 2.000 alunos, né, todos eles recebem um instrumento, né, levam para casa, ficam com esse instrumento, cuidam do instrumento, e se por um acaso eles forem sair da instituição, eles devolvem para que a gente repasse para outra pessoa. Aí a gente vai lá assim, caramba, mas dá o instrumento para o aluno, né? Em 13 anos de Agência do Bem, se a gente teve 5 problemas, foi muito. Até hoje a gente teve mais ou menos foi isso, né? Uns 5, 6 casos de instrumento que por acaso sumiu ou instrumento que a gente por acaso teve que ir até a casa do aluno para poder buscar. Todos os outros, mais de 2.000 alunos, a gente teve sempre o compromisso e olha, obrigado, a gente está saindo do projeto, toma aqui de volta o instrumento direito. Claro que às vezes com uma marquinha de uso ou outra, que isso é natural, todo instrumento tem essas marcas de uso, mas sem grandes problemas quanto a esse empréstimo. A gente também tem a aula de canto coral, que funciona na maioria dos polos também. A aula de canto coral que é importantíssimo para a formação do músico. Inclusive, o canto coral ele é obrigatório no primeiro semestre de todos os polos. Todos os alunos são obrigados a fazer pelo menos 6 meses de canto coral. Depois eles podem escolher até sair. Tem alguns que saem, mas a grande maioria continua no canto coral e não larga o canto coral nunca. Porque o canto coral ele ajuda muito em... Inclusive tem alunos que só fazem canto coral, às vezes saem do instrumento. Não quero mais continuar no instrumento, mas eu quero ficar no canto coral. Né? Então o canto coral também é uma das aulas que a gente tem na maioria dos polos. Acho que em todos praticamente. E beleza, vou pular ali para baixo. A gente tem a nossa aula de teoria musical. Algumas polos essa aula é associada à aula de canto coral. Né? O próprio professor de canto coral, além de ensinar o canto, ele também ensina a teoria, vai passando os conceitos básicos. Em outros polos ela é uma aula separada, onde a gente ensina a parte de escrita de partitura, leitura musical, faz exercícios rítmicos, melódicos e toda essa parte que a gente... mais específica da escrita musical, que é importante também. A gente tem a aula da prática de conjunto, que é uma aula que hoje funciona como um nível ainda experimental aqui na Cidade de Deus e em Vargem Grande. Ela é um preparatório, porque eu vou falar daqui a pouco, que é a nossa orquestra. A gente tem uma orquestra também na ONG e ela é um preparatório, é onde a gente pega todos os alunos, independente da aula que fazem, independente do turno que são, e a gente, claro, óbvio, né, a gente faz em 2 turnos, mas independente da aula que fazem, a gente reúne ao mesmo tempo para fazer uma música junto. Né? Independente do nível, todos estão ao mesmo tempo nessa aula de prática de conjunto. É uma grande reunião, uma grande orquestra, né, que a gente faz com todos eles e ensaia para poder apresentar no final de cada semestre. Então, o início dessa prática de entender como funciona uma orquestra, como funciona um conjunto musical. E ali, por que eu pulei aquela dali? Aquela aula ali é a nossa aula de oficina criativa. A aula de oficina criativa é a nossa aula de cidadania, mas ela tem um outro nome ali, né? A aula de oficina criativa ela é dada por arte educadores, né? Não necessariamente educadores musicais, a gente até tem educadores musicais que dão aula de oficina criativa, mas ela é dada por arte educadores. A gente até busca que sejam professores de outras áreas da arte, a gente tem professor da área do teatro, da área da literatura, enfim, da dança, porque a gente trabalha a cidadania através da arte. Né? Então, vários assuntos, a gente, esse ano, por exemplo, a gente está falando, todas essas aulas têm um tema comum. A gente está falando sobre pluralidade cultural, de forma geral. E aí, no início do ano, as aulas de oficina criativa fizeram um mapeamento de qual é o meu universo cultural, isso para os alunos. Né? E aí eles fizeram um mapeamento de dentro de cada comunidade que a gente está, eles fizeram um mapeamento, né? Traçaram uma área e fizeram um mapeamento da sua comunidade, qual é a realidade cultural, o que a gente escuta de música, qual é o tipo de arte que a gente vê, qual é o tipo de dança que a gente vê, fizeram esse mapeamento. Depois eles partiram para o mundo e foram pesquisar, falar sobre costumes, sobre... direitos da mulher no mundo inteiro, e, enfim, foram falando de várias questões que se tornam culturais, comidas e arte em geral, enfim. E a gente vai trabalhando um pouco com isso. Essa é a aula de oficina criativa.
A gente tem duas avaliações, na verdade, básicas, só para mostrar um pouquinho. A gente tem uma avaliação mensal que a gente fala sobre o desempenho, dedicação e disciplina de cada aluno. Todos os professores fazem uma avaliação mensal sobre cada aluno. E uma audição no final de cada semestre. Essa audição, a gente quer simular uma prova de música mesmo de verdade. Então ficam 2 ou 3 professores, eu geralmente sou um deles. Ficam 2 ou 3 professores, a gente senta, coloca o aluno na nossa frente e fala, vai lá, toca, você canta. Né? Eles ficam um pouquinho nervosos, a gente prepara um pouquinho eles para esse momento, né? Mas é exatamente para gerar esse momento que eles vão passar muitas vezes, inclusive dentro da própria escola de música, porque se eles querem fazer parte da orquestra, eles vão chegar nesse momento dessa prova. Né? Então, isso tudo gera um boletim que a gente entrega sempre para os pais. A gente não tem passar de ano, repetir de ano, a gente não tem esse processo, mas isso é uma forma da gente ter um acompanhamento. Para finalizar essa apresentação aí da Agência do Bem, da Escola de Música e Cidadania, falar rapidamente da Orquestra Coro Nova Sinfonia. Alguém aqui já assistiu a Orquestra Nova Sinfonia? A Nova Sinfonia, ela tem já, a Agência do Bem tem 13 anos, a Nova Sinfonia tem uns 10, né? Talvez um pouquinho mais. Né? Eu estou na Nova Sinfonia vai fazer 5 anos, eu sou atualmente o regente da Nova Sinfonia. E é um grupo formado de 42 jovens. Eu esqueci de falar, né? As idades da nossa escola são de 7 a 17 anos para inscrição. É óbvio que se o aluno chega a 18, a gente dá uma margenzinha de erro para ele poder ficar um pouquinho mais e tal, mas uma margenzinha de erro, mas isso não passa... Exato. Mas ele não pode se inscrever depois de 18, mas também a gente não pode dar também uma margenzinha de erro tão grande, né? A gente espera terminar um pouquinho ali o ano para ele não... Oi? Aí chama como estagiário. Se eles entrarem na faculdade de música, chama como estagiário. A orquestra, vocês vão reparar que a idade é um pouquinho diferente. A gente vai de 12 a 26 anos na orquestra. Por quê? Né? O 26 é exatamente para isso, para poder dar uma margem um pouquinho maior para eles, que ficaram aqui tanto tempo e poderem estar ainda com essa prática musical. E o 12 é porque a gente não consegue na orquestra ter alunos tão novos, como de 7 anos, porque a orquestra faz muita apresentação, faz muita viagem. Só esse ano a gente foi 2 vezes a São Paulo e a gente vai a terceira mês que vem. Né? Então, viajar com uma criança de 7 anos é complicado. Né? De 12 já é complicado, imagina um monte de 7, 8 anos. Né? Então, a gente tem esse limite de idade um pouquinho diferente na orquestra do que na escola de música, exatamente pela nossa rotina. A gente tem 10 concertos de domingo, que são os nossos concertos, é a nossa série, a gente tem uma série própria de musical, chama Concertos de Domingo da Orquestra Coro Nova Sinfonia. Acontece todo o último domingo do mês, no Teatro Os Grandes Atores, na Barra da Tijuca. A gente tem uma parceria com o teatro, é uma apresentação gratuita, é essa apresentação que a gente está oferecendo esse ônibus para vocês. Eu não sei como é que vocês vão selecionar esses alunos. É um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil. A gente está oferecendo, mas independente desse ônibus, todo último domingo do mês tem um concerto. A Barra aqui perto, não estão todos convidados, podem fazer divulgação. Né? Só mês que vem, mês que vem, que é outubro, que a gente vai antecipar, não vai ser no último, vai ser no penúltimo, porque bate no segundo turno das eleições, né? Então a gente já antecipou. São 10 concertos de domingo por ano. Esses concertos, eu vou pular ali para baixo, as temáticas, né? A gente trabalha de que forma? Como são muitos concertos, eles são alunos, a gente traça temas. Então a gente faz 3 concertos do mesmo tema, 3 concertos com o mesmo tema. Então o repertório às vezes muda 1 ou 2 músicas dentro desses meses, mas ele envolve o mesmo tema. A gente esse ano já fez clássicos brasileiros, né? Música clássica brasileira. A gente acabou de fazer o tema Músicas no Mundo, né? Uma viagem pelo mundo, pegando música de todos os lugares, Oceania, África, Europa, Américas, todas as Américas. Foi muito legal. E agora a gente está indo para um último concerto, onde a gente trabalha, a gente é inspirado aí, a Agência do Bem tem um outro projeto que trabalha junto com a ONU, que são os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente faz palestras e tudo isso, então a gente, inspirado por esses ODS,
a gente fez um tema que a gente até brincou aí com o nome, se chama Consertando, com C, né, de conserto, Consertando o Mundo. E a gente pegou temas que envolvem essa questão de um futuro melhor, de problemas com alimentação, problemas trabalhistas, igualdade de gênero, que mais? Paz, não violência. Então tudo isso vai ser envolvido agora nos próximos 3 concertos. Começa o primeiro agora domingo, agora o próximo domingo, que é 3 dias. E parte ainda para outubro e novembro, mais 2 meses desse formato. E a gente tem os nossos concertos externos, como eu falei, a gente faz muita viagem também. A gente só aqui no Rio, a gente já se apresentou em vários lugares, em alguns museus, em teatro municipal, nos apresentamos no aniversário do Cristo já, no MAC lá de Niterói, no Disco Voador, várias vezes a gente faz essas apresentações, já fomos para São Paulo algumas vezes. A gente inclusive tem alguns grupos de alunos que a gente tem umas parcerias, a gente já mandou um grupo de alunos, inclusive agora no próprio domingo, depois do concerto, tem 2 alunos que vão para os Estados Unidos, fazer uma turnê nos Estados Unidos junto com outro grupo. Vão fazer o sonho de todo músico, né? Vão pegar a Rota 66, vão cruzar os Estados Unidos inteiro, toda uma programação, fazendo paradas e apresentações. E a gente teve, há uns 6 anos atrás, a Nova Sinfonia foi convidada, eu ainda não estava na Nova Sinfonia, que pena, foi convidada e se apresentaram no Olympia, em Paris. Foram até Paris, fizeram um concerto lá. Então, é basicamente essa apresentação da Agência do Bem. E aí, eu falo pra vocês assim, eu me apresentei a Agência do Bem, mas não pedi a apresentação de vocês, né? Não é porque eu sou mal educado, foi de propósito. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que a gente se propôs a vir falar nas escolas. Que a gente fala sobre formação de plateia, sobre educação musical infanto-juvenil, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre escuta, sobre escutar. Escutar independente do quê? Né? O som, ele se comunica, né? O som, ruído, qualquer tipo de som, ele se comunica. Independente se ele é feito em palavras, se ele não é feito em palavras, enfim. O silêncio sempre passa alguma coisa. Então, para a gente fazer quebrar um pouquinho o gelo, fazer uma primeira dinâmica, eu queria que vocês se apresentassem. Só que a gente não vai ser cantando, vai ser melhor do que cantando. Vai ser melhor do que cantando. Não. A gente, olha só. A gente vai se apresentar, a gente vai mostrar quem nós somos. A gente vai mostrar quem nós somos de forma rápida, bem curta. Vai falar sobre a gente, o que a gente está fazendo aqui. Só que a única palavra da nossa língua formal que a gente vai falar é o nosso próprio nome. Os outros sons que a gente vai falar. Só que a gente vai falar com a língua que a gente quiser falar, com o som que a gente quiser expressar. Então eu vou começar para mostrar para vocês. Vitor. Então essa é a língua maluca. A língua maluca é o que vocês quiserem. A única coisa que vocês vão ter, que a gente vai ter que entender como uma palavra formal, é o próprio nome de vocês. O resto, vocês vão apresentar, vocês vão, através do som que vocês quiserem fazer com a voz, vocês vão fazer com que a gente consiga entender vocês. E aí, vamos começar com qual lado? Por aqui? Não é cantar não, faz qualquer som. Olha só, vamos lá. Deixa eu repetir. Você tem que falar o seu nome. É a única palavra que a gente vai entender. O resto, a gente vai através do som da fala, se apresentar, mas não vão ser palavras do sistema formal de palavras. Vai ser a palavra que você quiser falar. Bora, gente, como é que falou pra acabar? Ó, já fugiu aqui, ó. Já fugiu. Não pode ser a língua
Então vamos lá, eu vou fazer de novo para vocês entenderem. Presta atenção. Você quer começar? Então vamos lá. Já entendeu? Você está se apresentando. Não precisa ser, pode ser no início, pode ser no final, pode ser no meio. Você está se apresentando. Ó, eu faço. Vai, Clay. Legal. Ia fazer igual, né? Então vamos lá. Vai lá. Liliane, mimimi. Então vamos continuar rodando daí, vai. Vai, Vivi, você pode ser. Viviane. Não é assim, ó. Mas tem que ser sua. Porque ela tá respondendo. Não. Pode ser um som assim, pode ser um som assim, pode ser um som assim ou pode ser uma fala, como eu fiz. Roberto. Tá? Roberto. Vai lá. Quem é que quer continuar? Vamos seguir rodando pra gente não se perder. Faz... Ana Paula, vamos. Flávia. E o som? Tem que ter um som. Já foi? Foi a parte que eu não entendi. Vamos lá. Eu tô curioso da Lynch. Rapuda Maria, Viviane. Ela já fez. Letícia. Fernanda, você faz som. Tá fazendo. Eu gosto de Qualquer som que te represente. Vamos passar pra cá. Depois... Valdenício, onomatopeia, plástica. Letícia, uma das duas ficam juntas amanhã. Pode deixar. Maribel. Ah, boa. Pera aí, gente. Faltou alguém? Acho que faltou alguém ali, ó. Ah. É a fotógrafa. Nome e um som que te represente. Bianca. Ok. Valeu. Gente. Então, eu trouxe aqui. Quem é que Roberto põe no mapa? Gente, eu trouxe depois desse quebra-gelo inicial, eu trouxe aqui uma frase de um educador musical, se chama Schaefer. Ele é canadense e o Schaefer ele fala muito sobre escutar o mundo. E ele diz que a gente tem que apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente, tratar a paisagem sonora do mundo como uma composição musical, da qual o homem é o principal compositor, e fazer julgamentos críticos que levem à melhoria de sua qualidade. O Schaefer ele criou um termo que se chama paisagem sonora.
E ele diz que todo ambiente tem sua paisagem sonora, todo local tem sua paisagem sonora. E ele é educador musical, mas ele não fala especificamente só da área musical. Mas ele fala que o ser humano, ele produz muito som, ele produz muito ruído, porque o ser humano não sabe escutar. E isso, todos aqui são professores e professoras, né? E aí eu pergunto pra vocês, com certeza isso já passou por vocês, vocês já estiveram em algum ambiente que vocês estão muito irritados, muito irritadas, vocês não sabem direito o que é, aí vocês saem, não vou falar que ambiente é esse, vocês saem da sala de aula, chegam no corredor e dá aquele silêncio, aí vocês percebem o que estava irritando vocês? Que era aquele barulho. Convido a participar desse ambiente todos os dias. Né? Tô super acostumado. Não tem que sair da sala e pode fora desse ambiente. Não é, mas tô falando assim, sai daquele ambiente e entra em um local silencioso e dá aquele alívio, né? E dá aquele alívio, porque você chegou num local silencioso. Então, o Schaeffer, ele traz essa proposta que ele fala, a gente não sabe escutar. E como a gente não sabe escutar, a gente não percebe que a gente cria muito ruído. Então, muitas vezes, por que, sei lá, um carro precisa ser tão barulhento? Por que um computador, às vezes, faz ruído? Né? Muitas vezes é porque quem projetou esses aparelhos, quem pensou não se preocupou em pensar em ruído. Porque a gente não está acostumado a pensar em ruído, pensar em barulho. E isso é um dos principais problemas da nossa sociedade hoje. É o que a gente chama de poluição sonora, né? A gente tem uma poluição sonora enorme. A gente acaba sem saber escutar e com isso produzindo mais ruído do que a gente deveria. Ele tem diversos livros, no final está na bibliografia, tem 3 livros dele que eu costumo me utilizar muito, mas um livro específico, que é o Educação Sonora, ele é um livro que não tem nenhuma parte assim teórica, tem um iniciozinho, mas eles são 100 exercícios de escuta. E de escuta, não escuta musical, mas de escuta. E aí eu queria fazer o primeiro exercício aqui com vocês de forma muito rápida, porque é um exercício muito rapidinho. A gente vai, durante 30 segundos, coisa muito rápida, fechar os olhos e escutar todos os sons que a gente puder escutar. Simplesmente isso. E depois a gente vai falar sobre isso. Então, podem fechar os olhos e vamos escutar o nosso ambiente. Ok, gente, vamos voltar. E agora, de forma rápida, vocês vão me falar o que vocês escutaram. O ar-condicionado. Folha. O jeans, né? Olha só que legal, ela escutou o coração, o seu coração. Isso pode ser um problema. Gente, a gente muitas vezes não está acostumado a parar para escutar, né? Escutar o que está à nossa volta. E o Schaeffer, ele propõe isso nesses exercícios. Esse é o primeiro desses exercícios, é falar o que a gente escutou e falar desses sons, o que você mais gostou, enfim, vai estimulando. Ele vai tendo uma gradação de exercícios, ele depois... são exercícios para propor para alunos, né, principalmente crianças e adolescentes, mas serve para todo mundo. E aí ele propõe mais na frente, então vamos mudar de ambiente, vamos fazer o mesmo exercício em outro ambiente, ou vamos andar na rua, ou vamos chegar até a porta da escola, fechar o olho e fazer lá, ou então pede para os alunos fazerem, enquanto da escola para casa, quantas buzinas de carro você vai escutar? E para o aluno anotar,
né? E trazer isso depois na aula. Isso aos poucos vai gerando uma consciência desse aluno, desses sons todos que tem no ambiente à volta dele. Então é legal que ele propõe isso para a gente pensar em como que a gente escuta o mundo. E como é que a gente escuta música? A gente sabe escutar música? A gente sabe escutar. A gente sabe o que são frases musicais, o que são temas, o que são períodos, o que são sessões, pontes, interlúdios. Sabe? A lógica é a mesma, a lógica é a mesma. Eu gosto muito de música, assim, eu percebo muita letra, mas eu gosto muito dos instrumentos. Tem uma música que é do Lenine, Paciência, eu ouço aquela música só por conta dos instrumentos. Sim. Porque aquilo dá uma paz, uma calma, uma sensação de serenidade. Então, assim, eu acho que eu não sei. Acho que não sei escutar música, mas eu gosto muito dos instrumentos. Sim. A música na minha mente é aquela pele. Mas a música, a arte no geral, ela tá aí para mexer com nossas sensações, com nossos sentimentos, né? Mas muitas vezes a gente não percebe, o que é natural, porque a gente, infelizmente, não tem, aqui no Brasil e em diversos outros locais do mundo, infelizmente, a gente não tem uma educação artística de qualidade e planejada e pensada, né? O tempo todo a arte entra na escola, a arte sai da escola. A música, então, entrou e saiu, e várias vezes também, enfim. A gente não tem faltam-se algumas políticas públicas para que isso possa... As políticas até existem. Falta aplicá-las. Exatamente. Mas... e a gente muitas vezes não percebe que a música, além dessa questão, dessa sensação, desse sentimento que ela já causa na gente, a partir do momento que a gente a escute, ela tem toda uma estrutura, né? Você falou do português, frases, períodos também, né? A gente, quando lê um texto, a gente percebe os momentos desse texto, a estrutura desse texto. A música, ela também tem uma estrutura, muitas vezes até comparada à estrutura da escrita, né, formal. Então a gente tem momentos, sessões, e isso tem um estudo que se chama formas musicais, onde a estrutura ela é toda arquitetada. Por exemplo, Bach, famoso Bach, Johann Sebastian Bach, ele tem uma música que se chama, é a Missa em Si menor de Bach. Bach, embora fosse protestante, ele tem uma missa católica, porque ele era completamente ecumênico, mas essa missa ela tem 33 movimentos. 33 movimentos divididos em 3 grandes partes, em 3 partes menores, o ápice da música é um movimento onde é baseado apenas em 3 notas. Então, muitas vezes a gente vai escutar aquela música inteira e vai falar, nossa, que música bonita, né? Mas a partir do momento que a gente vai entender essa estrutura, essa catedral musical, a gente vai ver que toda a construção dela é pensada como é pensada a arquitetura de um prédio, como é pensada a construção de um texto, né? E aí, Gabriel, passa para mim a próxima. Eu trouxe uma frase só para vocês entenderem o que é esse estudo das formas musicais. Ali saiu a digitação errada, minha culpa, né? Forma musical é a organização de ideias sonoras e musicais desenvolvidas e configuradas organicamente dentro de um contexto histórico e cultural, as quais podem se apresentar sob diferentes estruturas e seções. Então é exatamente isso, é a gente entender essas estruturas, essas seções da música, né? E isso é claro, gente, a gente está falando da nossa música, que a gente reconhece mais, que é a nossa música ocidental, né? A música oriental é outra lógica, é outra forma de se pensar, né? Mas ali uma coisa que é muito legal, que fala ali no texto, é o contexto histórico e cultural. Muitas vezes a gente... vamos escutar essa música, ela é legal, mas a gente não para pensar em que contexto que ela foi feita, em que contexto que ela, né, se dá. Eu adoro adoro falar um pouco sobre isso e dar esse exemplo específico, que a música ela também antecipa um pouco o seu tempo. Mozart, a ópera Flauta Mágica, que é super conhecida de Mozart, pelo menos de um público grande, ela antecipou quase em 100 anos todos os ideais iluministas. Quase em 100 anos, todos os ideais iluministas da Revolução Francesa, tudo isso. A ópera fala sobre 2 reinos, o reino da Rainha da Noite,
né, que é super famosa, a área da Rainha da Noite. O reino da Rainha da Noite e o reino do Zarastro. O da Rainha da Noite é um reino super super monárquico, impositivo, escravagista e tudo isso, enquanto o reino do Zarastro é embora ele seja ainda assim um monarca que governa com o povo, que escuta o povo, que trabalha junto com todo mundo. E os dois reinos vivem em guerra, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas que legal, Mozart falando sobre isso, e a música é tão bonita, né? Tem inclusive a área da Rainha da Noite. Nossa, música bonita, inclusive já vi em comercial, passando floresta, né? Muito bonita. Aí ninguém para entender o contexto histórico-cultural, que esse momento é o momento que a Rainha da Noite está ameaçando a filha de morte. Se apaixona por uma pessoa do reino do Zarastro e quer e acredita nos ideais do Zarastro. Acabei com a música. Olha só. E ela está ameaçando a própria filha de morte. Oi? Quando vier, é que a gente tem que combinar as falas, porque a gente destruiu. Mas é por isso que é importante a gente conhecer o conceito histórico, o conceito cultural. Muitas músicas, elas se deram de certa forma naquele momento da história, naquele período. Valem a pena serem lembradas, valem a pena ser respeitadas. Tem alguma treva por trás? Não que eu saiba. A princípio, não. Ele não tem conhecimento ainda, mas ele vai descobrir. Mas vamos lá, vamos passar para a próxima e agora falar um pouquinho sobre como que a gente desperta nisso, até na gente e nos próprios alunos, né, esse interesse pela música, né? Eu trouxe aqui mais uma frase que fala assim, um dos princípios básicos da educação musical deve considerar e compartilhar do discurso musical dos alunos, propiciando uma ampliação das relações que eles já têm com a música, conduzindo-os a novas experiências para que assim sejam capazes de estabelecer uma relação real entre música e cultura, música e vida. Partir do aluno, embora muitas vezes a gente tenha uma certa resistência, né, com muita coisa disso, partir do aluno é fundamental para que esse aluno seja envolvido pelo discurso que a gente quer passar. Né? Eu falo para os meus alunos, eu não estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para trocar com vocês. Eu aprendo muito com eles. Né? Eu tenho uma bagagem musical, estudo música desde os 5 anos de idade, mas meus alunos também, muitos já estudam música tanto tempo quanto, muitos escutam música há mais tempo do que eu, muitos escutam mais música do que eu, porque embora eu trabalhe com música... Tudo faz parte do ambiente cultural e musical deles, né? Mas também faz parte que a gente traga outras opções também para eles, para que eles conheçam, mas que a gente saiba envolver também a cultura que eles trazem, né? Então eu trouxe aqui um pequeno exemplo, uma pequena brincadeira para a gente fazer agora, que é a próxima música. Vê um violão ali rapidinho. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Eu peguei alguma música que tivesse na minha cabeça da minha herança musical, né? Não. Então cantem junto comigo essa música. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Legal, todo mundo conhece essa música.
Muitos alunos não conhecem essa música, né? Mas também não precisa ser essa música para uma atividade, pode ser qualquer música. Mas agora eu queria brincar com vocês o seguinte. A gente conhece bem essa música, mas eu queria que a gente mudasse um pouco a música. Então eu quero que vocês improvisem. Mas como assim improvisar? Eu não sei improvisar, eu nunca estudei para improvisar. A gente improvisa o tempo todo, né? A gente às vezes vai fazer uma coisa, o negócio não dá certo, a gente improvisa e faz outra. Então é a mesma coisa. A gente vai fazer o que a gente quiser, literalmente. Só não vale mudar a letra. O que a gente quiser na música. A gente pode cantar outra nota, a gente pode fazer outro ritmo. O importante é a gente estar se escutando e nesse se escutar precisa ter alguém ou alguéns cantando a música original. Mas eu não vou falar quem são. Vocês vão se escutar e vão saber. Olha, tem gente do meu lado cantando a música original, então eu vou tentar improvisar. Ah, não, quem está do meu lado está improvisando, então eu vou tentar cantar a música no original. Para que a gente consiga fazer essa mistura. Vai dar certo? Não. Mas vai, porque toda tentativa já é certo. Mas estou falando assim, vai ficar nos nossos padrões da música bonito? De primeira não, nem de segunda, provavelmente nem da quinta vez. Mas a ideia é a gente saber estimular isso. Então vamos tentar uma vez? 1, 2, não vale mudar a letra. 1, 2, vai! Se essa rua fosse minha, eu andava. Então, olha, quem tiver ainda com dificuldade de improvisar, vai cantando a música no normal dela. E a gente vai aos poucos improvisando. 1, 2, vai! Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Ok, eu cantei aqui uma coisa bem diferente. Eu vi ali que o nosso amigo também saiu improvisando um monte de coisa. E aí, quem mais tentou? Vamos tentar mais uma vez? Se não conseguir, canta a música normal. 2, vai! Se essa rua eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Legal. E, gente, aí eu repito o que eu falei. Ficou dos nossos padrões, né, bonito de se escutar? Nos nossos padrões musicais? Não ficou. Mas o legal é a experimentação, é tentar brincar com o som e aos poucos, antes de se mexer, deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Eu vou entregar algumas letras da música para vocês e vocês em 5 minutos, coisa muito rápida, vocês vão pensar, pode ser a música toda, pode ser só um pedaço da música, mas vocês vão, sem cantar e sem usar palavras, vocês vão representar o trecho da música que vocês escolheram aqui na frente, para as outras turmas. Então vamos lá, grupo 1 aqui, grupo 2 ali, 3 e 4. 4 é aqui. Não, você é o 2. Você é o 2, olha lá. Você é o grupo 1, é pra cá. O 3 ali. 3 ali, ó. 3 ali, ó. 4, vem 3. Grupo 1 aqui. Aqui é um. Grupo 1, vou deixar mais 2 letras com vocês. Grupo 2, vou deixar mais 2 letras com vocês. Grupo 3, vou deixar umas 2 letrinhas aqui com vocês. E grupo 4, também vou deixar umas 2 letras aqui com vocês.
Então, gente, lembrando, pode ser a música toda, pode ser só um pedaço da música, não tem problema os grupos repetirem. Que número? Não, A gente tem que fazer a música inteira. ou um pedaço, vocês que escolhem. Tá bom. Vocês que escolhem. Não vale cantar nem usar palavra, lembrando disso. A gente vai entender, a gente tem que entender. Através da expressão de vocês, a gente tem que entender. Mas agora vocês têm que montar uma representação para fazer ali na frente. E aí, já combinaram aqui? Já tá fechado? É os quatro, o grupo todo, o grupo todo. Tá, então... No dia do folclore, eu tava falando... Isso. Eu gostaria desse foco. Ah, legal. A gente pode... Podemos, a gente pode... tem que ver a data. Rapidinho. E aí, já foram? Já foi grupo 1 também? Já foram aqui também? Já foi aqui também? Então, gente, vamos voltar pra gente sentar, pra gente assistir os grupos. Oi? Não, fica em grupos, fica em grupos. Vamos começar na ordem, né? Grupo 1 primeiro, vem aqui pra frente. Eu vou ficar aqui atrás pra assistir. Os outros grupos vamos voltar pra cá pra gente poder assistir o grupo 1. Ah! Vamos lá! Não, pode deixar. Ele não, mas a Bia eu já não garanto muito. Solteiro autorizando a imagem. Vai lá. Rapidinho, gente, vamos sentar para ver o grupo 1. Vamos lá pra gente assistir o grupo 1.
Silêncio. Não, a gente tem que entender qual é o pedaço. Vai lá, pode começar. Pronto, é só um pedacinho que a gente... Olha só, nós éramos as algas. Bravo, bravo, bravo. Foi o tubarão martelo e o peixe prego, não foi? Ó. Vamos pro grupo 2, grupo 2. Vai lá, grupo 2, vamos fazer silêncio para ver o grupo 2. Pode começar, grupo 2. Boa! E as crianças do futuro vão poder brincar. Bravo! Parabéns! Grupo 3, vai lá! Vamos lá, vamos. Letinho, letinho. Eu não descobri, não. Ai, olhando pra boa. Grupo 4, vamos lá. Obrigado. Vamos lá, agora o grupo 4 pra gente encerrar. Vai lá, grupo 4, pode ir. Bravo! Fizeram o início da música. Gente, só pra gente encerrar. Não, volta uma. Isso, obrigado. Só pra gente encerrar, eu trouxe uma frase, um parágrafo, na verdade, do Leonardo. O Léo é um amigão meu, super educador musical, atualmente presidente do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. E ele, num material que a Agência do Bem, inclusive, está produzindo agora, novo, de planos de aula para novos polos que queiram surgir aí, novas escolas de música. Ele fez a nossa introdução, fez a revisão e a introdução, e eu resolvi trazer um desses parágrafos, que ele fala assim: o ensino-aprendizagem musical nos distintos espaços educativos, escolas de educação básica, projetos sociais, escolas vocacionadas ou conservatórios de música, perpassa por aspectos que envolvem escuta, experimentação e criação.
Esses processos conferem diversificadas funções em âmbito estético, significativo e cultural, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical do humano, né? E aí eu deixei uma pequena bibliografia aí no final, né? Aqueles 3 livros, ali em cima o primeiro livro que fala sobre formas musicais, ali os outros 3 que são do Schaeffer, né? Afinação do mundo, educação sonora e ouvido pensante. Esse educação sonora é onde tem os 100 exercícios sobre escuta, né? E queria agradecer à escola por ter recebido a gente. A gente ainda vai vir aqui na quinta-feira que vem com os nossos alunos para fazer uma breve apresentação para os alunos da escola, né? Para fechar esse projeto que a gente gostou muito de, está gostando muito de estar fazendo, a gente chama de formação de plateia, né? De trazer um pouquinho da educação musical para dentro das escolas. Então, obrigado por vocês terem ficado esse tempo aqui me escutando, brincando, fazendo atividade. Até a próxima, gente. Obrigado.